Olá, muito boa tarde. A Diocese das Forças Armadas e de Segurança está a iniciar um novo ciclo com a nomeação de Dom Manuel Linda para Bispo Diocesano e Capelão-Chefe do Ordinariato Castrense. Os objetivos desta Diocese e os projetos que o novo Bispo tem para as presenças da Igreja em missões de segurança e de paz serão agora analisadas por Dom Manuel Linda, hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde e muito obrigado por estar neste programa a falar sobre os projetos para a sua Diocese. E gostava de começar por esse processo de nomeação, se me permite. Esperava coordenar o trabalho nesta Diocese com as circunstâncias que tem, ou, como ouvimos também muitas vezes ser dito, ter a seu cargo uma Diocese territorial? Eu esperava que me deixassem continuar o trabalho que estava a ter e com um grande gosto meu, que era na Arquidiocese de Braga, como auxiliar do Sr. Arcebispo. Sabemos que a naturalidade das coisas quase sempre em Portugal passa por, passado alguns anos, as pessoas serem nomeadas para uma diocese. Eu não tinha essa expectativa, gostava do trabalho que realizava. Mas não iria continuar como Bispo Auxiliar? Não, porque não, ou várias pessoas ficaram sempre como bispo auxiliares e para mim não estava fora do horizonte, bem pelo contrário. Gostaria muito de, porque não tinha as responsabilidades que tem um bispo diocesano e podia estar no terreno e colaborar com os cristãos, com os sacerdotes, de uma forma absolutamente livre, como estava a fazê-lo e com muito gosto meu. De qualquer maneira, pelo menos a Diocese das Forças Armadas e de Segurança não estava a pensar ainda à minha idade. Eram 57 anos e por isso não estava era muito novo para esse cargo? Não, é o contrário. Exatamente, já uma idade avançada para desempenhar essa função, atendendo a que os militares, normalmente, a partir dos 60, 65 anos, passam à disponibilidade, depois à reserva e finalmente à reforma. Mas o ter assumido uma diocese que tem as características das Forças Armadas, que particularidade é que tem? É um trabalho diferente daquele de coordenar uma ação pastoral numa diocese territorial? Muito diferente, evidentemente. Para mim está a ser sempre uma descoberta diária, não é? O trabalho numa diocese territorial, a gente mais ou menos sabe aquilo em que consiste. Sei lá, ao estar com os cristãos nas paróquias, nos crismas, as visitas pastorais, o seminário. Aqui é tudo diferente. Eu não tenho visitas pastorais, embora tenha visitas às unidades e com muita amizade. Não tenho um seminário, preciso de andar de mão estendida. Precisarei, que até este momento ainda não fiz. Junto dos meus colegas bispos para me darem padres, capelães para as Forças Armadas de Segurança. Enfim, é um trabalho completamente distinto. Não se distingue tanto, ou melhor, não se parece tanto com o das dioceses por aquele trabalho evangelizador nas paróquias, mas é um trabalho de simpatia, de proximidade afetiva junto de quem serve as Forças Armadas e de Segurança, e é isso, é de outra ordem. É de outra ordem. E já irei pedir-lhe que apresente as formas como concretiza esse trabalho. Antes, referimos-nos ainda ao processo não de nomeação, mas de tomada de posse. Primeiro posse canónica, depois posse como capelão-chefe das Forças Armadas. Que ambiguidades existiram? O que é que foi necessário esclarecer e acertar para que todo esse processo fosse ultrapassado? Como sabe, houve uma revisão da Concordata em 2004. Até essa altura vigoravam diplomas que permitia a entrada normalíssima do bispo no contexto do ordinariato castrense. Portanto, como um bispo que tem ao seu encargo a coordenação de todos os capelães que servem as Forças Armadas de Segurança e depois a dimensão religiosa global daqueles que são cristãos e que pedem serviços religiosos nestas forças. Não como capelão-chefe? Não como capelão-chefe, exatamente. Noutra dimensão, bispo. Era um bispo. Exatamente. Com a concordata entre a Santa Sé e a República Portuguesa de 2004, há a regulamentação posterior e em 2009 publica-se um diploma que neste aspecto é omisso. Ele diz de facto lá no número de um artigo que a Igreja serve os cristãos que estão presentes nas Forças Armadas e nas Forças de Segurança por intermédio da dimensão canónica, portanto, o intermédio por meio da jurisdição espiritual que exerce sobre eles. Essa palavra canónica, pelos vistos, foi interpretada em contexto diferente por algumas pessoas. Isto é, alguns reconhecem que não pode haver uma existência canónica se o bispo estiver a partir do exterior. Se me nomeiam para bispo
sei lá, de marcianos em Marte, pode haver uma nomeação canónica, mas não há possibilidade nenhuma de exercer o ministério em Marte. Outros diziam que, portanto, que essa dimensão canónica supunha que se criassem as condições do contexto militar, do contexto das forças de segurança, para que pudesse ser exercido. Isto demorou algum tempo a ser reequacionado, de tal maneira que depois, finalmente, os dois ministérios, da Administração Interna e da Defesa, concretamente o da Defesa, que tem a jurisdição mais plena e mais próxima neste campo, acabaram então por publicar uma portaria na qual o Bispo é nomeado simultaneamente como capelão-chefe. E então, de alguma maneira, na figura do atual Bispo, na minha figura, estão inerentes duas funções. A função tradicionalmente reservada ao Bispo e a função tradicionalmente reservada ao capelão-chefe. Empobrecendo assim a coordenação do trabalho da Igreja nas Forças Armadas e de Segurança? Dificultando, pelo menos, porque por vezes é algo relativamente difícil. Por exemplo, na semana que passou, eu visitei várias unidades que eram relativamente longe aqui de Lisboa. Estive em funções canónicas também, porque também havia celebrações religiosas, mas não só, em Vila Real, e em Viseu, e tinha ido antes visitar o comando e a própria sede da Brigada de Intervenção em Coimbra. Na prática, para cada uma destas unidades é um dia. Ir, estar com as pessoas, escutá-las e regressar é um dia. E, portanto, se eu ando por fora, logicamente não posso estar no gabinete do Ministério da Defesa a coordenar tantas coisas que às vezes são burocráticas. Portanto, não dificulta seria no sentido... enfim, em anos passados que ocuparia essas funções mais burocráticas, embora em coordenação com o Bispo. Certamente, com o telefone ou por outra maneira, perguntava ao Bispo como fazemos assim, fazemos desta maneira. Existiu, por causa de todo este processo, algum mal-estar entre a Igreja e o Ministério da Defesa? Que eu desse conta, não. É evidente que estávamos sempre à espera a todos os momentos, e concretamente em articulação com a Nunciatura, estávamos sempre à espera que a célebre portaria surgisse. Mas nunca me viu da minha parte fazer críticas, como também não vi da parte de ninguém responsável da Igreja tecer considerações mais desprimorosas. E da parte dos ministérios também não. Mas esperaria que a portaria mantivesse os dois cargos, capelão-chefe e o Bispo das Forças Armadas? Não. A portaria, de facto, baseia-se naquilo que é a lei. Agora, nós podemos, e certamente haverá boa vontade para isso, de especificar melhor a lei em relação ao futuro. Parte do princípio que o meu sucessor já terá outras condições, que conseguiremos deixar essas condições. Tudo isto por alguma regulamentação da Concordata que terá sido produzida de forma mais ambígua? Sim, dá-me a impressão que sim, não é? Como imagina... E do próprio tratado concordatário, na sua opinião? A concordata, como tal, não se lhe pode pedir, ou melhor, a concordata é aquela que existe e muito bem. A regulamentação não se pode pedir que resolvesse todos os casos possíveis e imaginários que vêm a surgir nas décadas posteriores ou aos séculos posteriores, se ela se mantiver durante séculos. Portanto, é um trabalho nosso agora ver quais são os aspectos omissos, aqueles que têm de ser tratados e com coragem tratá-los. Eu estou convencido que da parte do Ministério e da parte até da Comissão Bilateral que está a acompanhar sempre esta implementação da concordata haverá boa vontade e, portanto, com o seu tempo se desenvolverá e se especificarão esses campos omissos. A minha missão é trabalhar e construir no silêncio uma igreja que é constituída por homens e mulheres concretos. Disse-o à comunicação social na tomada de posse como capelão-chefe. E mantenho. Em que programa se traduz esta atitude? Se me permite, essa expressão pode ser tomada no sentido global, de facto, do meu Ministério. Procurarei desenvolver esse Ministério exatamente não em contexto de grandes euforias, mas naquele silêncio, naquele trabalho sistemático e diário. Agora, a expressão foi dita num contexto muito próprio. Perguntaram-me à comunicação social que é que eu pensava fazer em relação aos casos problemáticos, de problemas humanos, carências económicas, afetivas, de qualquer ordem,
que surgissem nas Forças Armadas. E eu disse, pois, primeiro tudo tenho de conhecer e depois trabalharei com setores que já estão no campo, exatamente neste silêncio, sem dar muito nas vistas, na resolução desses problemas. Agora, a nível global, procurarei também fazê-lo, de facto. Você perguntou-me... Lá está, as pessoas concretas e de que forma é que depois esta atitude se vai traduzir num programa que acredito esteja em definição. O programa aqui não se trata nem um programa político, evidentemente, nem se trata de um programa para concorrer a qualquer coisa. Mas um programa pastoral. De um programa pastoral, que eu só posso estabelecer com toda a naturalidade a partir do momento em que conhecer melhor o ambiente. Estou a conhecê-lo agora. Eu costumo dizer que o meio militar que eu conhecia há 30 anos, quando fui capelão militar de um regimento, era aquele meio caseirinho, muito concreto, a partir daquela caserna, entre aspas. Hoje tenho uma visão muito mais global de todo o meio castrense, quer nas Forças Armadas, quer nas de Segurança, e tenho uma visão estou a construir essa visão mais global, e também houve uma mudança muito grande de perspectiva, de cultura, de forma de estar da Igreja neste meio, que superou nestes 30 anos. Portanto, é a partir do conhecimento que eu depois posso, com os capelães, porque sozinho não serei nada, estabelecer um programa concreto. Já tivemos uma reunião na semana passada com o que nós chamávamos naquela altura Conselho de Consultores e que provavelmente será o núcleo de um futuro Conselho Presbiteral, como há nas dioceses. E chegámos à conclusão que é necessário estabelecer um programa pastoral já a partir do próximo ano. Este programa pastoral será muito simples, baseado em nos conceitos absolutamente limiares, digamos, do mundo da fé, mas estabelecê-lo-emos em conjunto e em diálogo, e a partir daí trabalharemos, digamos, este tema e todos os outros, depois que nos surgirem. Até que ponto podemos falar em continuidades em relação ao que o Sr. Manuel Olinda encontrou nesta Diocese das Forças Armadas, ou novidades, novos projetos, novas atitudes diante dos problemas que existam? A continuidade será total, no sentido de pregarmos a mesma fé, usarmos as mesmas armas, entre aspas, digamos, que são os nossos meios que temos para fomentarmos a paz e fomentarmos a fé no meio castrense, e com as sensibilidades próprias de cada um, e com os programas próprios, digamos assim, que se estabeleçam para cada ano. Evidentemente, se está subjacente a figura do meu antecessor, digo-lhe desde já que tenho o máximo respeito por ele e a máxima amizade. Uma amizade que vinha desde o tempo em que eu nem sequer era bispo. Que o conheci, que estive com ele em muitos trabalhos e, portanto, essa amizade é completa. Agora, evidentemente, cada um de nós tem a sua forma de trabalhar. E foi por isso que também o Sr. Manuel Olinda disse que não seria delegado sindical. Não, mas não tem a ver com o Estado Jornal, nem de longe, nem de perto. Tem a ver exatamente com o contexto que a comunicação social me punha ou me perguntava como é que eu pensava intervir nos casos de acentuada dificuldade económica e tudo isso. Peço intervir exatamente com as estruturas que temos dentro do ordinariado castrense. Não é pressionar o governo desta forma ou daquela. Pode acontecer que seja preciso. Não serei calmudo, para usar uma expressão da Bíblia. E não foi, por exemplo, na missa da Guarda Nacional Republicana há muito pouco tempo, onde chamou a atenção precisamente para os casos de ajuda que podem estar a sentir-se na Diocese das Forças Armadas. Há alguns mecanismos que a própria Diocese tenha para ajudar militares ou agentes de segurança que precisem? Por exemplo, posso-lhe dizer que nós tínhamos destinado, segundo a sugestão que os capelães-chefes me tinham dado e que eu ainda não tinha sequer tomado posse do ordinariato, a nossa partilha quaresmal, que também fizemos, em igualdade de circunstâncias com as dioceses lá fora, tínhamos pensado entregá-lo todo àquele fundo solidário da Conferência Episcopal Portuguesa. E, entretanto, porque vimos que surgiram casos no interior das Forças Armadas de Segurança com necessidade, nós reservamos uma percentagem, que é pequena, não chega a 25%, mas achámos conveniente reservar alguma parte para nós e o resto para nós, isto é, para esses casos. Para nós não é diocese, é para esses casos que, entretanto, militares foram inventariados. Militares de segurança podem encontrar nesse fundo uma forma de ajuda? Aqueles que estão inventariados, sim.
E os outros que ainda porventura não estejam inventariados podem socorrer-se, digamos, desse fundo da Conferência Episcopal Portuguesa. Nós ficamos com a parte desse quantitativo para casos que já inventariamos. E os outros casos que nós, porventura, não tínhamos conhecimento, podem recorrer ao fundo da Conferência Episcopal Portuguesa, evidentemente. Isto só para dizer, agora você perguntou-me, senão ninguém o saberia, porque nós não o diríamos. Pois. Quando eu falei mas nisso... acredito que essas necessidades cheguem enfim, aos serviços e às várias capelanias das várias unidades. Muito bem, aqueles que cheguem, tentaremos resolvê-los lá, no interior. Até porque também... Com a tal caridade tu a tu de que falou na mensagem da Quaresma de São Manuel Linda. Exatamente, começa por aí. E quando for absolutamente impossível essa dimensão, então terá de entrar outra mais global, mais superior. Os contactos que vai estabelecendo, percebe que a remuneração dos militares, dos agentes de segurança, está a baixar consideravelmente, chegando mesmo ao ordenado mínimo nacional? Eu estou convencido que agora que isso que estancou, de facto, é impossível. Muitos, particularmente refiro-me às forças de segurança, GNR e PSP, mas não só, também dos militares, que são destacados para fora do seu contexto habitacional habitual. Muitas vezes vêm das aldeias onde têm a sua horta, onde colhem os seus produtos naturais e tal, que lhes dá para uma subsistência ou ajuda. Não precisam de comprar algumas coisas. Depois são retirados do seu contexto, vêm para uma cidade, têm de alugar casa, residência, e então aquele salário que já está baixo, está no limite, já não dá, de facto, para satisfazer prováveis compromissos que eles tenham. Imaginemos que casaram, contraíram empréstimos bancários para comprar a sua casinha e tudo isso. E neste momento não podem satisfazer. Isso é um drama. Isso é um drama tremendo. Eu parto do princípio que a partir de agora, em vez de estarmos a diminuir os salários, pelo contrário, vamos recuperar aquilo que já era um direito adquirido, digamos, há algum tempo atrás, pela parte das... Acha que é possível voltar a esses Estou convencido que sim, e é o discurso que nós vamos escutando, mesmo da parte dos nossos políticos. Uhum. Que fator de tensão, pelo menos, pode estar a ser gerado pelas próprias forças de segurança em manifestações... Enfim, foram já por 2 vezes na Assembleia da República que aconteceram. Que fator de tensão pode estar a gerar-se? Eu estou convencido que a partir de agora que as pessoas irão recuperar, eu não digo o seu estilo de vida, mas eu digo aqueles mínimos que lhes prometerem e a que têm direito. E, portanto, a conflitividade diminuirá ou desaparecerá completamente. É uma questão, digamos agora, de bom senso também da parte do poder político, olhar para as suas Forças Armadas e de Segurança e ver que estes mínimos, agora refiro-me ao quantitativo das pessoas que formam as Forças Armadas de Segurança, provavelmente não será possível baixar. Será o mínimo dos mínimos este. E estes mínimos têm de ser incentivados a produzirem um bom resultado mediante condições que também os incentive. Condições salariais, condições de saúde, né? Porque também não podem, de facto, agora retirar-se determinadas regalias que estavam inerentes à condição militar e de segurança, como seja o tratamento nos hospitais destes âmbitos, bem como as suas famílias. Quer dizer, estes mínimos agora estão garantidos e que teremos de crescer daí para cima. Esperemos que assim de facto aconteça. Já temos... É o discurso que se ouve, eu estou convencido que será verdadeiro. Voltemos a falar da Diocese e da reorganização também que acredito esteja em curso. Todo este processo de revisão da concordata e da regulamentação veio atrasar também que os quadros de capelães nas várias unidades não fosse enfim, sendo colmatado com as necessidades que foram sendo sentidas. Repor o número de capelães mínimo é aquilo que é a minha preocupação neste momento maior. Já está abaixo do limiar. Tenho 7 quartéis na região centro sem nenhum capelão. Tenho aquilo que eu julgo ser, neste momento, a maior concentração de soldados em Portugal, portanto, o maior quartelamento militar, que é Santa Margarida, sem capelão. O maior. Claro que as pessoas que nos estão a ouvir dizem assim, mas então também não pode haver alguma mudança daqueles que estão já a acumular com outras unidades, não possam assumir isto. Têm de assumir, temos de fazer esse serviço. O serviço vai sendo garantido?
Até este momento ainda conseguimos garantir, mas dentro de 2 anos, se me reformarem 8 capelães, como é previsível, por limite de idade. Sério, por limite de idade, ou por contrato, porque já temos 2 ou 3 numa situação de um contrato e atinge o limite, posso não conseguir satisfazer as necessidades. Hoje mesmo, telefonou ao capelão-chefe do Exército, se não é revelar segredos, um comandante de um quartel dizendo assim: estou sem capelão há bastante tempo, creio que cerca de 2 anos. Quando me dão um capelão? E o capelão-chefe do Exército telefonou-me e disse: Sr. Bispo, faça-se isto. Primeiro que tudo, fico muito contente que me peçam um capelão. Ficaria muito triste se me dissesse: tenho aqui um capelão, retirem-me quando não o quero. Isto é que me punha triste. Agora, em segundo lugar, digo ao Sr. Comandante que nós vamos ver o que podemos fazer, mas com este limite de... Mas o que é que está a ser feito para que, de facto, seja possível ainda novos quadros? Ainda durante este mês eu terei portanto, estamos a fazer uma programação nova da distribuição dos capelães pelos setores onde eles carecem, onde eles são necessários. No dia 29 tenho uma reunião com os capelães adjuntos, isto é, os representantes das 5 áreas fundamentais, portanto, Marinha, Exército, Força Aérea, GNR e PSP, e então a ver se nessa altura já teremos entre aspas, cozinhado, um novo plano de assistência dos capelães disponíveis que temos neste momento para as Forças Armadas. Para o futuro tem de entrar em diálogo muito sério com o Ministério da Defesa e da Administração Interna para ver até que ponto é que um projeto de lei sobre a contratação de determinados quadros, é o caso dos quadros religiosos, dos capelães militares, vá para a frente, porque está em projeto. Dizem-me que está em projeto já há 2 ou 3 ou 4 anos. E que esse diploma seja publicado para depois então poder fazer novas contratações. Esperemos também que assim aconteça também, Manuel Linda. Tenho de lhe agradecer muito o facto de ter estado aqui no programa Eclésia a falar dos projetos que leva por diante na Diocese das Forças Armadas e de Segurança. Muito obrigado e felicidades. Obrigado eu. Muito obrigado. Muito obrigado. Um programa onde quisemos apresentar de facto os projetos em curso na Diocese das Forças Armadas e de Segurança, analisados neste programa por Dom Manuel Linda. Votos, boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.